Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais, e algumas maritacas ao fundo também, né? Porque estamos gravando no meio da tarde, então tem essa também, né, Guanais? Edição de número 51 do podcast Duas Saídas. Edição de número 51 que não estamos gravando de madrugada, o que é um avanço... Milagre! Nossa senhora! É exceção, né? Semana que vem a gente vai voltar a gravar de noite já, mas olha, eu tô me sentindo diferente hoje. Mais vivo, né? Mais acordado. Vamos falar muito de basquete nacional na próxima 1h e pouco, né? Nas últimas edições tá dando quase 2 horas de podcast. Então vamos nessa que tem assuntos bem interessantes para falar de basquete feminino, basquete masculino, Brasil e mundo afora por aqui. E antes da gente entrar, né, no assunto do basquete, eu acho que convém aqui também registrar, né, o falecimento do Ivan Zimmerman, que acabou falecendo aos 64 anos no acidente automobilístico, né, no acidente de carro nos Estados Unidos. E o Ivan Zimmerman é conhecido, né, pelo todo o trabalho que ele fez com os esportes americanos, né, em ESPN, depois no Band Esportes. Acompanhei muito o Ivan Zimmerman em transmissões de Rugby Sevens no Band Esportes, no futebol americano também. E curioso que primeira vez que eu entrei em contato com o Ivan Zimmerman na narração, Guanais, foi completamente diferente das outras pessoas. Por quê? Foi assistindo Mundial Sub-17 de futebol na extinta TV Mulher. O ano acho que era 2007, mais ou menos. E o Ivan Zimmerman narrando futebol, né? E todo jeito diferente dele, né? Eu achei interessante até a postagem do Rômulo Mendonça, né? Destacando a referência do Ivan Zimmerman. E quem acompanhava o Ivan Zimmerman já há algum tempo sabia, né? Como antes de Rômulo Mendonça já tinha Ivan Zimmerman, né? Para ser um narrador de tamanha irreverência, né, com bordões assim do nada, né, que não tinham nada a ver com o esporte, mas ele conseguia trazer isso, né, e eu acho que isso que fica, né, marcado, né, como o legado do Ivan Zimmerman para os esportes americanos aqui no Brasil, como sendo um dos pioneiros, né, dos esportes americanos por aqui, mas para mim também como um grande nome da narração esportiva. Não, com toda certeza, não existiria o Eu Quero Gozar do Rômulo Mendonça, que viralizou essa semana, sem o Ivan Zimmerman. Não existiria o Neila Torraca e tantas outras que o Rômulo Mendonça, acho que é o que mais popularizou, né, os bordões mais popularizados pelo Rômulo Mendonça nos últimos anos, Jararaca, o Brinquedinho Assassino e por aí vai, sem o Ivan Zimmerman. Sem o Touch Me Baby. Isso, o Shaq Attack, né, que acho que é o que mais sobreviveu ao teste do tempo, né, nos últimos anos. Então realmente foi uma perda muito grande, foi muito homenageado ao longo das transmissões dos esportes americanos nessa semana, nas transmissões de NBA, na transmissão do Super Bowl também, então aí ESPN, Amazon Prime, na Rede TV com o Marcelo Duó também. Todo mundo sempre fazendo questão de reverenciar, o que mostra o quão importante ele foi, por mais que estivesse aí longe dos holofotes recentemente, mas ele, sem dúvidas, formou uma geração de fãs e de profissionais da comunicação também que começaram a sua trajetória assistindo o Ivan Zimmerman. Então, de fato, uma grande perda, ainda muito jovem e realmente uma pena, mas que bom, por outro lado, que foi e está sendo muito bem lembrado. Pois é. E fica nosso tradicional agora, hasta la vista, baby, né, com gigante Ivan Zimmerman. É isso. Simbora falar de basquete! Hoje a gente começa com LBF. Tivemos oficialmente, né, a divulgação da data. E o Guanais estava certo, como sempre. A abertura, né,
a estreia, os primeiros jogos da LBF vão ser no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então menos de um mês para o início da Liga de Basquete Feminino, e as equipes começam a se movimentar, anunciando, né, as contratações, montagem do elenco. Agora a gente vai colocar, né, vou falar um pouco do que teve de movimentação nessa última semana, né, com relação à divulgação de atletas, né, todas as equipes aí correndo atrás do Sampaio Basquete. Resumindo, vamos começar com o Santo André, que tem aí agora uma nova referência, né, no elenco, que é a Ineides Casanova, a ala armadora, que estava no Campinas, né, na última temporada, foi um dos destaques do Campinas, inclusive no Campeonato Paulista, com um ótimo aproveitamento nas bolas de 3. Até aqui o grande reforço do Santo André, que também vai contar com a Leti Dias, né, a Letícia Dias, pivô, que vinha fazendo boas temporadas na LBF, 2 edições anteriores, né, jogando por Veracruz, né, o time de Campinas, na LBF de 2022 e 2023. Na última temporada já defendia o Santo André, mas ela teve uma lesão que deixou ela fora por 8 meses. Perdeu a temporada, agora ela está de volta, reforçando, né, dá para se dizer um reforço para o time do Santo André, que também ali anunciou algumas atletas do time sub-20 para reforçar a equipe por enquanto. Também teve algumas perdas, viu? Já ao longo dos outros times aqui a gente vai falar. O time do Maringá, que é uma das novidades do campeonato, também fez muitos anúncios. Boa parte do elenco com atletas que já tenham experiência, um espaço dentro da LBF, mas que não teve um protagonismo, né? Não teve tanta minutagem assim, como a Thay Viana, pivô vinda do César Araquara, a Jennifer Moura do Blumenau também, Lorena, que estava no Ituano. Enfim, muitas jogadoras que sempre foram ali coadjuvantes, né? Ou até menos, né? Até com menos espaço nessas equipes, reforçando o time do Maringá, que vai ter também muitos atletas já presentes no projeto, né? A Sampaio, Mavi, Lex, a Renata Filipim, e vai contar também com a presença da Duda Altran, né? A armadora do Mesquita, né? Outra jogadora com rodagem aí um pouco menor, né? Na última temporada. Por enquanto é esse aí o time do Maringá. Blumenau que inclusive não vai contar com a Bruna Rodrigues, né? A técnica foi afastada por problemas de saúde, não vai disputar, não vai comandar a equipe do Blumenau nessa LBF. Quem comanda é o André Soares, que estava como auxiliar técnico. E Blumenau, como mencionei na última edição, acho que nas duas semanas, é um time que teve dificuldades aí para fechar o orçamento, né, para a disputa do campeonato. Então a tendência é vir com um time mais modesto, mas ainda assim, né, trouxe a alarmadora uruguaia Maite Ramírez, vinda aí da base do São José. Tem também a Manu Malta, que vem do Campinas, armadora. A dupla do Mesquita, Emily e Rayane, além da Melissa, pivô do Santo André. E acho que de manutenção, acho que o principal nome até aqui é a Sil, né, pivô, que já fazia parte aí do elenco na última edição. Vamos falar agora do Corinthians, que tem até aqui o anúncio de 3 nomes, viu, Ganais? 3 nomes que vieram, 2 de Campinas e 2 de Santo André. Do Campinas veio a Nazinha, ala, também de rotação, e a Licinara, pivô com passagens pela seleção brasileira, reforça o garrafão alvinegro, né, agora para essa próxima LBF. E do Santo André vieram a Yasmin, ala armadora, que muitas vezes foi titular da equipe, inclusive, e a Tássia, ala que há algumas temporadas era destaque do Santo André, uma jogadora com muita regularidade ali na pontuação, nas bolas de 3, um reforço e tanto para o Corinthians. É um nome que o Santo André também perde, né? Perde essa qualidade e regularidade da Tássia, agora reforçando o Corinthians.
Agora o time do Ourinhos, que é mais uma novidade, né, do campeonato, tem até aqui de anúncio a Maria Carolina, pivô que estava no Blumenau, jogou pelo Ituano na edição retrasada da LBF. A Maísa Marçal, armadora que passou um tempo ali na NCAA, né, e disputou a última LBF por Ponta Grossa. Além da Thaísa, armadora do Catanduva que não vai disputar, né, a LBF, como a gente mencionou há duas semanas, muito premiada já, né, na história da LBF. Thaísa reforçando aí a armação do time do Ourinhos, acredito que é o principal nome até aqui da equipe do interior de São Paulo, para essa disputa da LBF. O São José, falando interior de São Paulo, né, tem aí já de anúncio renovações da Lau, da Brenda, duas pivôs, da Gi Souza, ala, e contratação até aqui a Manu Rios, armadora colombiana que foi muito bem, né, no time do Ponta Grossa. Ponta Grossa não fez lá uma ótima campanha, né, terminou lá na lanterna da LBF e também não voltou, né, para essa temporada. Mas a Manu Rios segue no Brasil, né? Uma armadora de muita qualidade, aí, de controle de bola e que cria o jogo para si, também cria para a equipe. Uma ótima contratação aí da equipe São José, que costumeiramente aí trabalha a partir da sua categoria de base, que é muito forte, mas traz um ótimo reforço aí na armação, a Manu Rios. Tem aqui também o Mesquita. Aliás, acho que o Mesquita é um time que perde muito, né, com a movimentação do mercado, principalmente com a não permanência da Tainá, né? Então vai tentar se reajustar aí, né, cerca de outras atletas, e traz então para a temporada duas jogadoras vindas do Campinas, a Isa Arnone, armadora, e a Tayen, ala pivô. A Lara Xavier, também ala pivô, vem do São José. A Letícia Prudente, ala armadora, vem do Santo André. E uma contratação internacional do Mesquita, a Nelly Rapalo, hondurenha, armadora que estava defendendo o Real Estelí da Nicarágua, vai disputar a LBF pelo Sodier Mesquita. E de novidades temos agora o Campinas, para encerrar nessa sequência. O Campinas anunciou a renovação da Babi Honório, armadora, muito importante, né, já que o time já perdeu aí a Casa Nova. Então tem a manutenção da Babi Honório. A Lua, ala que jogou pelo Mesquita na última LBF, já estava no Campinas no Campeonato Paulista. Ela permanece para a disputa do Campeonato Nacional. A Carol, ala que defendeu Ourinhos no Campeonato Paulista, vai estar agora pelo time do Campinas. A Luana, pivô, que disputou a última LBF pelo Sampaio, disputou o Paulista pelo Campinas e vai permanecer na equipe para a LBF. E o outro nome anunciado pelo Campinas é a armadora argentina Agustina Marim, que defendia o Aguada, né, do Uruguai, né, o Aguada, e agora está na equipe do Campinas para a disputa da LBF. As equipes vão se formando, né, Guanás, vão se montando. Acredito que dessas movimentações, inclusive, muito do mercado brasileiro ainda, né? Tem muitas atletas que estão em Portugal que provavelmente vão desembarcar no Brasil, né, na reta final da LBF, e acho que a partir daí a gente vai ter a definição de fato, né, dos elencos. Por exemplo, o Sampaio, que eu não mencionei, mas já tinha um elenco quase montado, né? Mas o Sampaio tem muitos atletas que estão na Europa, né? A Tainá Silva e a Letícia Josefino, por exemplo, estão lá no Celi. A Isabela Jordan, que é a pivô cubana que vai reforçar a equipe, está defendendo o Benfica, né, de Portugal. Então são atletas que vão chegar ali no decorrer da LBF, né, ganhar espaço ali, ganhar o trabalho conjunto ali, né, com a equipe já durante a LBF. Então tem esse outro cenário, né? O mercado brasileiro está se movimentando aqui para a montagem dos elencos da LBF, mas a gente tem também
né, a sempre tradicional presença das atletas que vêm da Europa, né, para reforçar o campeonato nacional. É isso, porque atleta do basquete feminino não tem férias. Pois né? é. A gente já falou isso várias vezes aqui, é uma realidade muito complicada, mas que no dia a dia, ao longo da temporada, acaba gerando essa questão de calendário, né? De jogar, tá sempre com um torneio em andamento para elas. E, bom, de todos esses elencos e toda essa lista que você passou, eu gostei muito dos 3 reforços do Corinthians, ainda é pouco, é claro, porque precisa de um elenco, não basta só as 3. Mas o São José também, eu achei bem... Santo André, perdão, achei bem interessante os nomes que eles levaram, apesar das perdas graves, eu acho que devem montar um time que pode ser interessante. Claro, nenhum dos citados ou das citadas ainda bate com o Sampaio e, sinceramente, eu acho que isso não vai ocorrer em momento algum na temporada. Mas tem bons nomes, tem bons valores aí sim. Pois é, então LBF começando agora oficial no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, assim como nas últimas edições. Muito bem, agora falamos dos brasileiros pelo mundo e vamos para a terra do sol nascente, Guanais. Você falou na última edição dos nossos japoneses. Vamos falar então dos japoneses, porque tivemos encontro lá no Japão, em 2 rodadas, do time do Léo Mendel com o time do Cristiano Felício. Né, o Alvark Tóquio, que é o time do Léo Mendel, enfrentando o Sendai 89ers do Cristiano Felício. O modelo, né, o formato do campeonato japonês, ele é um pouquinho diferente, que ele é dividido em 3 conferências, né? Conferência Central, Leste e Oeste. Isso porque o Japão é pequeno, né? Com 24 equipes, né? Então, haja time, né? Para disputar aí as 3 conferências do campeonato japonês. E aí o calendário é assim, para facilitar, né? As equipes elas fazem já jogo em dupla, né? Então, se um time vai enfrentar o outro, já fazem 2 jogos seguidos um dia depois do outro, para dar mais volume, digamos assim. Por exemplo, tá na 38ª rodada o campeonato japonês. Tá na 38ª rodada. Eu acho que tem muitos jogos do campeonato japonês. Tem, e olha só, eu até tava pegando a lista dos jogos das ligas ao redor do mundo aqui. Quantos jogos o Brasil teve na temporada passada? Que foram 19 times no NBB, foram 342. Sabe quantos jogos o Japão teve na temporada passada? Quantos? 720. Rapaz, é o calendário do futebol brasileiro, né? Que isso? Então, e assim, é a liga das ligas nacionais, né, das ligas locais, é disparado o que mais tem jogo. A segunda liga que mais tem jogo, para vocês terem uma ideia, é a China, com 520. Nossa. 200 a menos do que o Japão. Em terceiro vem a Argentina, que é 380. Já quase 200 a menos que a China e 400 a menos que o Japão. E aí depois vem Brasil, França, Alemanha, Espanha, mas aí já bem semelhante, todo mundo na casa dos 300. Mas 720 no Japão. Rapaz. E no meio dessa 720 jogos aí, tivemos 2 que aconteceram aí nos dias 8 e 9 de fevereiro, entre as 2 equipes de 2 brasileiros, aí, o Léo Mendel e o Cristiano Felício. E os 2 com vitórias, né, do time do Alvark Tóquio, o time do Léo Mendel. O primeiro jogo por 82-57. O Alvark Tóquio venceu e o Léo Mendel foi o cestinha da partida com 18 pontos. Pegou 8 rebotes ainda, isso jogando 20 minutos apenas. Né? Até por conta desse calendário maluco, né? O Tóquio tem uma rotação grande, assim. Em quase nenhum jogo os atletas atuam mais de 30 minutos. E foi esse o caso. Enquanto que o Cristiano Felício fez 13 pontos e pegou 8 rebotes nessa primeira partida. No segundo jogo, que aconteceu no dia 9, vitória do Tóquio por 79-64. E o Léo Mendel fez 13 pontos,
pegou 3 rebotes. Aí ele não foi o cestinha, mas ficou muito perto ali, né? Na boa divisão ali de pontuação do elenco do Tóquio. E o Cristiano Felício, por sua vez, foi o cestinha do jogo, com 17 pontos e 7 rebotes. Então o encontro aí, né, entre os dois brasileiros. Mas a classificação está bem diferente, viu, Ganais? O Alvark Tóquio é o segundo colocado da Liga Central, está atrás apenas do San'e New Phoenix. Eles gostam, né, de uns estrangeirismos no Japão, as equipes. No futebol, os estrangeirismos dos nomes italianos, né? Sim. Nos Estados Unidos, no basquete, usa o estrangeirismo estadunidense. O Alvark Tóquio é o segundo colocado. E o time do Felício é o lanterna do leste. Se o Tóquio tem 26 vitórias e 11 derrotas, o Sendai 89ers tem 8 vitórias e 29 derrotas. Tá aí na lanterna do leste o time do Cristiano Felício. E é um cenário difícil, mas assim, ele vem contribuindo muito bem pro Sendai, viu, Ganais? Tem muitos jogos aí dele fazendo mais de 10 pontos. Teve uma partida que ele fez 26 pontos e pegou 19 rebotes ali nessa temporada. Mas eu acho que a gente até falou isso com relação ao Gabriel Jaú, né, na última edição aí, de até que ponto, né, vale permanecer no mercado internacional aí, né? Até pro Cristiano Felício seria bom, né? Um retorno pro Brasil. Lógico que lá no Japão continua se pagando muito bem. Então. Mas, é esse o ponto. Mas, assim, é um jogador que se viesse pro Brasil ele ia ganhar muito bem também. Com certeza ia. Mas meio que a qualquer momento que ele vier, ele vai ganhar bem. Isso é. E o Japão, a gente já falou várias vezes, não é porque é a Europa que paga bem, né? Os times de segunda metade de tabela das ligas nacionais, como é o caso do Gabriel Jaú, não pagam melhor do que aqui no Brasil, do que o top aqui no Brasil, claro, né? Considerando que são atletas de elite que ficariam ali em Franca, Minas, Flamengo, ou algum outro time que topasse pagar um salário mais alto para esses caras. Mas o Japão estava pagando muito bem. E além dos dois, do Léo Mendel e do Felício, tem o Tim Soares lá. Então, aí o dinheiro pode pesar. E aí é uma coisa muito mais pessoal que a gente não tem como medir o quanto que esse acréscimo financeiro faz a diferença na vida desse cara. E em que medida, em qual é o tamanho desse acréscimo também. A gente não tem a noção exata desses termos, desses valores, e aí sim fica uma coisa muito mais particular, eu acho, do que um desenvolvimento no cenário internacional. A ida para o Japão tem muito a ver com isso. E no caso do Felício também, ele tá na liga mais baixa do mundo, literalmente. O Japão é a liga que tem a menor média de altura entre todas as ligas nacionais, então ele sobressai muito lá, né? O Tim Soares também, né? Então é bom para esses pivôs brasileiros, eles acabam se destacando lá nesse sentido também. Mas, quem sabe, seria muito legal ter a volta de um deles aqui no Brasil, engrandeceria o campeonato de uma maneira incrível. Pois é, né? E para complementar, né, o Tim Soares está no Koshigaya, que é o sexto do leste, também não faz uma boa campanha, tem 11 vitórias e 26 derrotas. Ele joga junto com o Kai Sotto, né? Que sim. O Kai Sotto é das Filipinas, né? Isso, enfrentou a gente no pré-olímpico. Isso. Tava machucado, mas entrou em quadro. Atleta ali da seleção filipina, que faz a dupla de garrafão com o Tim Soares lá no Koshigaya Alphas. E então é isso, né? Dos 3 brasileiros no Japão, o que está em melhor condição ali, com um time melhor, mais competitivo nessa temporada, é o Léo Mendel com o Tóquio, na briga ali pela segunda colocação na divisão central do campeonato japonês. E é aquilo também, né? Quando você tá fora do país, você pelo menos já tá no mercado internacional, né? Você já rompeu a barreira de sair do Brasil. Voltando pra cá, dificilmente os caras teriam uma nova chance internacional, creio eu. Ou até poderiam ter, mas seria mais improvável, mais complicado. Então tem todas essas questões também. Dando sequência, vamos recuar um pouco, né? Vamos ir para a Europa,
nossa volta ao mundo, com primeiro o Marcelinho Huertas, viu, Guanais, que continua jogando e fica sempre bate aquela saudade do torcedor brasileiro. Marcelinho Huertas foi destaque na vitória do Tenerife sobre o Múrcia, na vitória por 78-77. Ele jogou 28 minutos, fez 28 pontos. 1 ponto por minuto, já diria... Oscar Schmidt. Grande desempenho do Marcelinho Huertas novamente, Guanais. Pois é, além de 7 assistências também, um ótimo aproveitamento nos arremessos. Marcelinho na Espanha é rei, né? É impressionante como que ele consegue se manter em alto nível. Ele é um armador espanhol de fato, né? Quase que o estilo é completamente o que é jogado lá, uma adaptação. Olha, raríssimas vezes eu vi uma adaptação tão grande de um estrangeiro a uma liga nacional da maneira como o Marcelinho Huertas tem na Espanha, viu? E o Tenerife, a equipe do Huertas, tá bem no Campeonato Espanhol, né, Guanais? Está na terceira colocação, 15 vitórias e 5 derrotas apenas. Tá ali na briga pela vice-liderança com o Málaga, né, o Unicaja Málaga, e o Real Madrid tá em primeiro com uma vitória a mais, né, 16 vitórias, 4 derrotas. Tá bem aí, né, o time do Tenerife. É lógico que para Real Madrid, né, para Barcelona, que são as equipes principais, lógico que o grande campeonato que eles disputam é a Euroliga, né? Mas a Liga Espanhola também é um campeonato fundamental aí, e o time do Tenerife está muito bem na competição. É aquilo, é a Euroliga, mas experimenta não ganhar a Liga Espanhola. E o Barcelona tá mal, né? O Barcelona tá mal. O Basconia tá em sétimo. O Barcelona tá em sétimo, o Basconia tá em 10º. São times tradicionais que, claro, quando chegam no playoff viram favoritos, mas que estão bem abaixo do usual nessa primeira fase. Tem também mais um atleta da base aí do basquete brasileiro, Guanais, o Junior Ken, que disputou aí a Euroleague Next Generation, né, na edição de UM. Como é que foi o desempenho dele? Não foi de muito destaque, viu, Fábio? O Junior Ken a gente já vinha falando, principalmente nos torneios de base que ele jogou pela seleção brasileira, como ele é um excelente defensor, muito físico, muito explosivo, mas que no ataque ele deixa a desejar. As tomadas de decisões não são das melhores, os próprios recursos ofensivos também não se destacam no jogo do Junior Ken. Realmente é muito físico, né? Quando ele consegue cortar e bater para dentro em direção ao aro com explosão, vencendo o seu marcador na primeira, na segunda passada, ele vai para cima, faz enterrada, faz os lances incríveis. Só que não dá para depender só disso, ele é parado com muita facilidade, né? Se você vê só os highlights, você fala, putz, é um gênio. Só que se você vê o jogo, você vê que na maior parte dos ataques isso não funciona. E ele não teve uma grande atuação não, ainda precisa desenvolver bastante o jogo. Ainda mais ele, que não é um cara tão alto, né? Ele é um armador de 1,94. Digo assim, ele é alto, claro, mas ele não joga tão próximo ao aro assim, então ele precisa muito dessa explosão, muito de melhorar as tomadas de decisões mesmo. A gente vê que ainda falta bastante coisa para desenvolver no Junior Ken. Tem talento ali, bastante. Você vê que é um diamante bruto ainda, mas que precisa dar uma lapidada um pouco melhor. Talvez se o Matias Alessanco tivesse a explosão física do Junior Ken, ou o Junior Ken tivesse a leitura de jogo do Matias, olha, a gente já teria aí um top 5 de draft da NBA. Mas não é o caso ainda. Então, que bom que está jogando, que está se desenvolvendo, mas tem um longo caminho ainda a percorrer o Junior Ken. E falando dos jovens também, Fábio, eu queria voltar um pouquinho para a Espanha, para a quarta divisão da Espanha, puxar o gancho do Matias, né, que jogou o Adidas Next Gen anterior, foi foi quinteto ideal, né, mesmo sendo um ano mais novo do que a idade geral dos atletas que disputavam o camp, né? É uma competição de fato, mas serve muito como um camp para se mostrar pro mundo do basquete. Nessa semana também ele jogou pela quarta divisão da Liga Espanhola, entre os adultos, é sempre bom ressaltar. Fez 17 pontos, 9 rebotes em 35 minutos pelo Real Betis. Também na mesma liga, agora ele tem bastante companhia de outros brasileiros também. O João Gluck, que joga pelo Múrcia, pelo time B do Múrcia,
fez 23 pontos em 26 minutos, além de 8 rebotes, eles são da mesma geração. E o Pedro Figueiredo fez 9 pontos e 6 rebotes em 25 minutos pelo Baskonia, também o time B do Baskonia na 4ª divisão. Então são esses jovens brasileiros se formando entre adultos nas divisões inferiores da Espanha. Falamos de promessa, agora de uma já realidade aí do basquete brasileiro. Gui Santos, que segue na NBA, segue com minutagem por enquanto no Golden State Warriors, né, Guanais? Não fez uma partida tão grande, pelo menos em termos de pontuação, né, como foi no mês passado, mas virou agora para o mês de fevereiro, ele continua tendo algum espaço, né, no elenco do Golden State. Continua, jogou 11 minutos contra o Utah Jazz, jogou 15 minutos contra o Chicago Bulls, embora esse jogo contra os Bulls 5 minutos só foram valendo, os outros 10 foram no... Acabou o jogo, né? No garbage time, depois que já tava tudo definido, o Warriors acabou com o jogo no terceiro período, mas tá na rotação, tá jogando, tá tendo, antes até na semana passada a gente falou, né, foram 20 minutos contra o Thunder, 20 minutos contra o Phoenix, e tem uma novidade agora no time, né? O Golden State Warriors fez uma troca grande pelo Jimmy Butler, que era o ala do Miami Heat, e em troca mandou o Andrew Wiggins, mandou o Kyle Anderson e mandou o Lindy Waters, que são três alas, 3 caras que disputavam posição com o Gui Santos, então o caminho ficou um pouco mais aberto ali. Aí você pode falar, mas chegou o Butler, ele vai ser titular absoluto. Vai, mas o Wiggins também era. E eles têm uma minutagem semelhante ali de 30, 31 minutos, eles não jogam mais que isso em temporada regular. Playoff é outra história, mas em temporada regular eles não jogam mais que isso por partida. E você tirando o Lindy Waters do meio do caminho, você tirando o Kyle Anderson, que é o que jogava menos desses aí, mas tirando principalmente o Lindy Waters, que no começo do ano era um cara que tomou muitos minutos que seriam em tese do Gui Santos, o caminho fica um pouco mais aberto aí para o brasileiro fazer parte da rotação do Steve Kerr no Golden State. E além da chegada do Jimmy Butler, o Draymond Green já voltou às atividades, né? Já voltou às quadras, então o Gui Santos se manteve com uma minutagem um pouquinho menor, mas ainda fazendo parte da rotação. Falta o Kuminga, né, para voltar de lesão, para entrar nesse time do Warriors, e a gente vai ver como que o Gui Santos vai se virar, como ele vai se manter ou não no time do Steve Kerr, mas eu acredito que alguns minutinhos ele vai ter sim. O que não é o ideal? Não, mas já é bem mais do que a gente tinha nos primeiros meses de NBA 24 a 25. Porque nos primeiros meses ele já estava sendo colocado na D-League, né? Sim, exatamente. Tava indo pra lá, então tendo oportunidade, aproveitou, né? Agora os Bambambam, né, estão voltando pro time principal e o Butler também, né, que chega forte, né? Vamos ver até quando vai durar esse Butler no Golden State Warriors. Renovou 2 anos, ganhando 60 milhões por ano. Butler, Draymond Green, hein? Não, alguma hora alguém vai socar o outro, não vai ter jeito. E vai dar algum problema. E o Curry vai fazer uma coletiva chorando, igual já aconteceu outras vezes, vai ser isso aí. Os jogos do Gui Santos nessa semana enfrentam o Milwaukee Bucks após a nossa gravação, antes da publicação do episódio. Então você já sabe o que aconteceu no jogo contra os Bucks, a gente ainda não. Depois na quarta enfrenta o Dallas Mavericks, na quinta enfrenta o Houston Rockets, todos os jogos fora de casa. E aí tem uma pausa bem grande pro All-Star Game, né? O Warriors volta a jogar só no outro sábado, né? Então já na Califórnia contra o Sacramento Kings. Então são 3 joguinhos nessa semana aí pro Gui Santos mostrar alguma coisa, 3 bons jogos contra boas equipes. Vamos agora voltar pro basquete brasileiro, o basquete das Américas, né? Com a BCLA, Basketball Champions League Américas. Ai! Não é o latino? Ou vai pôr Bad Bunny? A gente pode pôr Bad Bunny sem tomar strike? Como é que funciona? Não vai dar pra pôr. Mas tivemos aí a definição. A gente tá gravando até antes do término dos últimos jogos, né? Mas já tá tudo definido, né? Na primeira fase, na fase de classificação. Tivemos no grupo A o Real Estelí e o Paisas da Colômbia avançando,
né? O Real Estelí com 4 vitórias e 2 derrotas. O Paisas com 3 vitórias e 3 derrotas. Ficou de fora o Toros del Valle. No grupo B, que era o grupo do Flamengo, o Flamengo tava quase 100%, né? Tava com 100% de aproveitamento. Chegou na última série de jogos, agora perdeu pro Boca Juniors, mas tá aí classificado com 4 vitórias e 1 derrota. O Boca em segundo com 3 vitórias e 2 derrotas. O Toros de Chiriquí ficou na lanterna, sem vitórias. No grupo C, o grupo do Minas. Este sim, por enquanto, venceu todos, né? 5 vitórias, nenhuma derrota. O Quinça com 2 vitórias e 4 derrotas, fazendo de tudo para não se classificar, né? E o atual campeão. Impressionante isso. Esse acho que ainda tá aberto, né? Dependendo se o Minas vencer o Biguá, se o Biguá ganhar do Minas, mas vai ser complicado. Minas classificado, o Quinça brigando com o Biguá pela última vaga, né? Mas se tudo terminar conforme o esperado, o Quinça, né, avança com 1 vitória a mais que o Biguá, mas 2 vitórias e 4 derrotas. O time avançar para a fase seguinte é um negócio absurdo. No grupo D, mais um domínio brasileiro com o SESI Franca vencendo 6 jogos diante do Instituto de Córdoba, que terminou com 3 vitórias e 3 derrotas. O Leones de Quilpué, 100 vitórias, aí, 6 derrotas na fase de classificação. Deu o esperado, Guanais. 100 vitórias e 6 derrotas é uma baita campanha. 100 vitórias e 6 derrotas é bom. 0 vitórias. Um 0 bem redondo pro Leones de Quilpué. Bom, só ressaltando que a gente tá gravando esse episódio antes do jogo entre o Flamengo e Toros de Chiriquí e também de Minas e Biguá, mas são jogos que não alteram a ordem de classificação dos seus grupos. Então, a gente tá já passando, inclusive, o chaveamento, vou falar em seguida, com a segurança de que esses jogos não vão interferir, mas fica o registro de que a derrota do Flamengo pro Boca por 96-71, 25 pontos de diferença, segundo Enéas Lima, jornalista, especialista no Flamengo, foi a pior derrota da história do Flamengo, em diferença de pontos, claro, para um time internacional em uma competição FIBA. Né? Já perdeu para brasileiros, mas para um time estrangeiro, para um time de fora, em competições da FIBA, é a pior derrota da história do Flamengo, segundo Enéas Lima. E a gente tem o chaveamento, Fábio, da BCLA, da próxima fase. Temos o Flamengo vai enfrentar o Paisas da Colômbia, o Minas vai pegar o Instituto da Argentina, o Franca enfrenta o Quimsa, também da Argentina, então o atual campeão aí pela frente do Franca, e o Real Estelí da Nicarágua enfrenta o Boca Juniors da Argentina. É esse o chaveamento das quartas de final, que são disputadas em melhor de 3 jogos. Os vencedores avançam para um Final Four. O Flamengo, em tese, com um caminho mais fácil, né, enfrentando o Paisas da Colômbia. Minas pega um Instituto que perdeu todas por Franca, mas ainda assim é um time argentino, um time mais forte. E o Franca pega o Quimsa, que não tá bem, mas tem elenco, né? Defende o campeonato, é o atual campeão. Então não dá para descartar também. Mas os brasileiros, por terem melhores campanhas, jogam 2 jogos no Brasil, então somos favoritos em todas as chaves, Fábio. Umas mais, outras menos, mas favoritos em todas. Podemos ter, então, um Final Four com 3 brasileiros. O que já seria sensacional, né? Com os 3 brasileiros no Final Four. Na última edição, o Franca ficou de fora, não foi? Na última edição, o São Paulo não se classificou. E aí foi Flamengo e Franca nas quartas de final. O Flamengo venceu o Obras, da Argentina, e o Franca perdeu por Hebraica Maccabi. E aí o Flamengo foi até nas quartas, né? Então o São Paulo parou na primeira fase, o Franca nas quartas, o Flamengo foi até o final e perdeu pro Quimsa da Argentina lá em Santiago del Estero. Mas em 2022-23 a gente teve Final Four com 3 brasileiros: Minas, Flamengo e Franca, os mesmos inclusive. O Flamengo ganhou do Minas na semi, o Franca ganhou do Quimsa na outra semi e o Franca foi campeão depois. Então, não é novidade. Em 2021 também aconteceu 3 brasileiros no Final Four, com Flamengo, Minas e São Paulo. Então, mostra mais uma vez a dominância do Brasil em torneios continentais, né? E volta naquela máxima que a gente falou semana passada: os torneios continentais sem os brasileiros meio que perdem o sentido, né? A gente vê mais uma vez o porquê.
Se isso é bom ou não, se falta competitividade ou não, é outro papo. Mas não dá pra ter um continental sem brasileiro. Pois é, né? Porque os argentinos fizeram de tudo pra ter de volta, né, a presença dos brasileiros na Champions League América, pra manter, né, na verdade, né, a presença dos brasileiros na Champions League Américas. E voltar na Sula, mesmo isso significando provavelmente uma queda de títulos argentinos. Datas então a serem definidas, até porque ainda não tem nem a definição oficial das equipes, né? A gente traz a informação aí na próxima edição do Duas Saídas. E falando em Argentina, Fábio, uma rápida menção aqui. A Confederação Argentina divulgou recentemente, horas antes da gente começar a gravar, a pré-lista da convocação da seleção para a última janela das eliminatórias da AmeriCup. A mesma que o Brasil divulgou já a lista definitiva semana passada, a Argentina divulgou uma pré-lista com 24 nomes, e nessa pré-lista constam os nomes de Franco Baralho do Minas e de Corvalan do SESI Franca. Lembrando que o grupo da Argentina nas eliminatórias é de Colômbia, Chile e Venezuela. A Argentina lidera com 3 vitórias e uma derrota, diferente do Brasil que está invicto. A Argentina perdeu ali uma de suas partidas, mas está com a situação bem tranquila também nas eliminatórias para a AmeriCup, que serão disputadas no meio do ano. Tomara que a gente consiga mais 2 de elencos brasileiros nas competições continentais. Bora falar agora de Liga Ouro. Saiu o regulamento, né, Guanais, da nova edição da Liga Ouro, ou também chamada de Liga Ouro Divisão de Acesso. Pois é, várias coisas no regulamento com nomenclaturas diferentes, né, já mostrando de fato, passando uma mensagem, né. Claro que na prática, quando a bola subir, essas coisas não alteram muito, mas a maneira como você comunica passa a mensagem diferente de outras edições, né? Que falava que o campeão da Liga Ouro poderia pleitear a vaga no NBB desde que preenchesse os requisitos da Liga. A mesma coisa foi dita do Campeonato Brasileiro da CBB, poderia pleitear vaga e por aí vai. A Liga Ouro agora não. O campeão da Liga Ouro, desde que preencha, claro, os requisitos, fará parte do NBB 25-26. Oh. Então o regulamento é bem contundente nisso. Parece uma mudançazinha de verbo, mas significa, né? Nem significa, mas significa, né? Então, mostra de fato a mensagem de posicionamento da Liga Ouro nessa hierarquia do basquete brasileiro, Fábio. Então, já no nome do torneio, com essas mudanças de terminologias ao longo do regulamento, já dão isso a entender. E quais são esses requisitos? São 3. O pagamento de franquia, né, para você disputar o NBB, porque o Novo Basquete Brasil ele é feito no sistema de franquias, nesse ponto até semelhante à Euroliga, NBA, claro, não são sistemas iguais, mas com inspirações, então você tem o mérito desportivo, mas você precisa pagar pelo seu espaço na competição, é um valor alto, né? Não sei exatamente quanto estão os valores, mas das últimas vezes que a gente viu, estava ali na casa dos 400, 500 mil reais, então são valores grandes. E tem até um comércio de franquias, né, de times que não disputam mais, vendem a sua franquia por um valor um pouco abaixo desse oficial de comprar direto com a liga para pagar suas dívidas. Enfim, há um comércio, às vezes, né, nas equipes que deixam de disputar o NBB do seu direito de franquia. Também a sua comprovação financeira, de que você vai ter ali uma verba mínima e com condições de manter o time ao longo de toda a temporada, e também as estruturas físicas mínimas exigidas pela Liga Nacional de Basquete. Mas temos outras coisas interessantes também, Fábio. Limite de estrangeiros de 2 nomes. Então, 2 gringos poderão disputar por time a Liga Ouro nessa temporada. Então, no NBB são 4, né, estrangeiros. São 4. Permitidos, né, agora na Liga Ouro, permitindo 2, acho que até para dar uma condição aí, né, embora a gente acredite que o fato de ter uma Liga Ouro, até para promover um pouco mais de espaço para os atletas brasileiros, mas acho que 2 atletas estrangeiros, eu acho que é até difícil nesse momento da temporada, até difícil de completar, viu?
2 estrangeiros por equipe, embora sejam poucas equipes na Liga Ouro. Mas é isso, né? 2 estrangeiros definidos. E também tem com relação aos times do Sub-22, né, que vão disputar, né, Guanais? Uma novidade, uma coisa específica, né, do regulamento para esses 2 times, Pinheiros e Minas. Sim, o Pinheiros B e o Minas B, eles podem utilizar atletas apenas Sub-22. Mesmo os atletas que estão inscritos no NBB, eles podem ser utilizados na Liga Ouro sem qualquer restrição, mas não serão times apenas Sub-22, eles têm um limite de 2 adultos. 2 adultos, né? 2 atletas acima de 22 anos, desde que não tenham jogado NBB. Então eles podem pegar aí nomes como, por exemplo, estou chutando nomes aqui, tá? Samuel Pará, Lucas Brito, entre outros, tá? São caras que já estouraram a idade dos 22, mas não estão no NBB, então podem ser reforços para Pinheiros e Minas, Alexei Patrício, Lucas Lima, esses nomes que a gente viu bastante nos últimos campeonatos brasileiros da CBB, por exemplo. Então, são times sub-22, mas com essa exceção de adultos, desde que não tenham jogado no NBB. Além disso, as quartas e semifinais, né, que serão disputadas em melhor de 3, nós já sabíamos, serão no modelo 1-2, então um jogo, o primeiro, na casa do time de pior campanha, os outros 2, os 2 finais na casa do time de melhor campanha, e a final, que é melhor de 5, será no modelo 2-2-1. 2 jogos no ginásio do time com o mando do time de melhor campanha, 2 no de pior campanha e um eventual 5º jogo no de melhor campanha novamente. Mais ou menos o formato que é os playoffs do NBB ali nas oitavas de final e depois o que é na partida das quartas, né? 2-2-1. É isso, e que gera aquela questão, né, de principalmente nas oitavas, que é melhor de 3, que se o time de melhor campanha perde o primeiro jogo, ele já chega pressionado, né? Mas assim, não tem regulamento ideal, né? Você tem prós e contras, e eles envolvem questões esportivas, questões logísticas, econômicas também, mas eu acho que tá de bom tamanho. Sim. Liga Ouro, então, começando no dia 16 de março, vale ressaltar novamente, né? Tem Liga Sorocabana, Osasco, Vitória, Cruzeiro, além dos times sub-22 de Pinheiros e Minas, para essa edição de retorno da Liga Ouro. E pensando aqui, né? A gente até falou na semana passada de que isso casa com o Jogo das Estrelas, né? Porque o Jogo das Estrelas vai ser nos dias 21 e 22. E, poxa, tem o Minas, né? Poderia colocar um joguinho da Liga Ouro como parte do final de semana do Jogo das Estrelas, mas não vai rolar. Pois é, a estreia do Minas vai ser no dia 16 mesmo, né? Contra o Osasco, mas em Osasco. Não dá muito certo, não. essa escolha. Agora hora e vez do Novo Basquete Brasil, NBB, que agora encerrou, né? Passou a fase de Copa Super 8. As equipes, muitas aí tiveram um bom descanso, né? Para uma recuperação. E tivemos uma semana aí com resultados importantes. Ainda tá muito embolado, né? O campeonato até aqui. Mas tivemos alguns resultados, Guanais, que foram importantes aí para algumas equipes. Alguns importantes positivamente, outros negativamente. Acho que dá para citar nessa questão positiva o Caxias conseguindo 2 vitórias em casa para cima dos cariocas, né? Para cima do Vasco e do Botafogo. Resultado que deixa ali a parte de baixo, né, da classificação, porque a gente sempre fala ali do meio da tabela, né, que tem ali uma disputa intensa do 4º lugar até o 10º, 11º, 12º, tá embolado. Mas também na parte de baixo, ali pelas últimas vagas, também tá uma disputa intensa, né? A diferença do Caxias, que é o atual 16º, pro Fortaleza e pro Botafogo, que são os times que não estão com vaga pros playoffs, é de uma vitória. Então, uma disputa que promete ser também até o final ali pelas últimas vagas dos playoffs, com o Caxias conseguindo 2 ótimos resultados nessa última semana. Citaria também
lado positivo, o Bauru, né, que como visitante não vem assim tendo grandes resultados e conseguiu uma sequência positiva como visitante, né, vencendo o Pato por 94-91 e depois o Mogi dominando o jogo, vencendo por 80-62. Já do lado negativo, o São Paulo, né, que perdeu feio até pro Corinthians, é uma diferença alta, 90-66 no Morumbi. E depois também foi derrotado pro Pinheiros, né, por 80-71. E o São Paulo não consegue decolar, né, nesse NBB, mesmo sendo aquele time que lá no começo começou forte, né, com uma sequência positiva de vitórias. Aí, desde então, né, o time vem numa queda que não consegue se restabelecer. Mas não consegue ficar inteiro, né? Inclusive, se a gente tirar a partir do momento que a sequência do São Paulo terminou até agora, a gente fizesse uma tabela só dessas rodadas, São Paulo estaria nas últimas posições, né? Porque foi muito mal depois disso. Só que é um time que não consegue se manter inteiro, né? É um time que nesses últimos 2 jogos, por exemplo, não contou com Fischer, não contou com Tyrone e já não conta com Malcolm Miller na temporada, que se lesionou, precisou fazer uma cirurgia, tá fora por vários meses. Até rodadas atrás estava sem o Coelho, então já teve outros desfalques também ao longo do ano, então é um time que não consegue se manter inteiro, tá sempre com muitos desfalques, sempre com muitos problemas e realmente fica complicado, né? Muda bastante o jeito que você tem que fazer seu time jogar e o time não consegue ter nenhuma regularidade, realmente é uma pena porque tem elenco, tem time para fazer mais, só que não consegue ficar, né? Não consegue pôr em quadra todo mundo. E Guanais, aí vem até uma questão do torcedor, né, que criticou até a montagem do elenco por ser um elenco com muitos jogadores aí acima dos 30 anos. Você acha que isso também, essa questão das lesões, também pode ter sido afetado por conta disso? Me parece que não, tá? Não me parece o caso, mas é aquilo, né? Quando você tá em crise, meio que todo prego pra fora toma marretada, né? Então você começa a encontrar motivo, tenta procurar motivos pra isso. Mas a gente já viu outras equipes com média de idade mais alta que não tiveram esses problemas, então não necessariamente aconteceu isso. E a gente já viu também equipes mais jovens sendo destroçadas por lesões. Então acontece, infelizmente acontece, e o São Paulo tá sofrendo muito, é o time que mais sofre com isso nessa temporada. Acho que ao lado do Fortaleza também, né? Que também tá bem crítica a situação lá. E a gente falou aí de experiência, o Caxias conseguiu 2 vitórias aí que entrou na briga, né, de vez aí. Não sei nem se não tava antes, né, porque essa briga tá intensa, mas tá agora com vantagem, né, principalmente para cima do Botafogo nessa disputa pela última vaga dos playoffs, né, a disputa intensa em todos os âmbitos aí do campeonato, né? Sim, foram vitórias excelentes do Caxias, que tá ali encontrando o seu espaço, utilizando mais alguns jovens que não usava no começo da temporada, né? Como é o caso, por exemplo, do Arthur, que vem ganhando bastante minutagem, o Fabrício tá desde o começo do ano, mas vem ganhando bastante minutagem também. O Chamel tá vindo do banco, e isso tem dado muito certo. A gente até fez um post no Duas Saídas nessa semana mostrando as médias do Chamel em janeiro, em comparação com o restante da temporada, né? Ele até dezembro, ele tinha 11,6 pontos de média. Em janeiro ele teve 17 pontos. Em os rebotes ele tinha 2,4, depois pulou para 3,2. Em eficiência quase dobrou de 9,8 para 16,7. Então tem dado muito certo o Chamel saindo do banco, ao invés de começar as partidas jogando. Pode ser um caminho para o Caxias e nesse momento da temporada, realmente você já começa a pôr no lápis e fazer as contas dos confrontos diretos contra os seus rivais ali de posição na tabela. Então, ter vantagem em possíveis desempates pode fazer muita diferença para o Caxias na reta final, que conseguiu ótimas vitórias contra os times do Rio de Janeiro, que terá pela frente aí alguns confrontos mais complicados, é verdade, né? Pega o Brasília fora, né? O Caxias enfrenta o Brasília fora, depois... Na verdade, só o Brasília, né? Daí vai demorar bastante pro Caxias voltar a jogar, porque lembrando que a gente tem uma janela pra janela FIBA para a seleção, não nessa semana, na outra, então vai ter um espaçamento bem grande de jogos aí. Mas quando voltar para Caxias do Sul já vai pegar Flamengo, né? Então
e depois São Paulo. Então uma sequência complicada aí pro Caxias, que fez bem em ganhar esses 2 jogos de Vasco e Botafogo. Falando do Bauru também, né, que você tinha destacado, o Bauru tava uma campanha de 3 vitórias e 8 derrotas fora de casa, antes dessa semana. E agora já tá com uma campanha de 5-8, já é um pouco mais equilibrado, com jogos que Bauru costuma sofrer, porque Bauru geralmente vai muito mal em viagens muito grandes, né, e viagens desconexas também. Nessa semana, Bauru foi para Pato Branco, e o trajeto do Bauru é Bauru, Campinas, para pegar o aeroporto de Viracopos, aí foi de avião para o Paraná, voltou para Campinas, pegou um ônibus para Mogi, então para Bauru de volta. Nessas ocasiões, Bauru costuma ir mal. E dessa vez jogou muito bem. Contra Pato, abriu uma vantagem legal e tomou um sufoco ali, um pouco desnecessário no fim, pelo que foi o andamento da partida, e considerando também que Pato é um time que tem dificuldade em fechar seus jogos, mas contra Mogi dominou desde o começo, e no intervalo a partida já estava praticamente decidida, então foi muito bem. Bright voltou a jogar muito bem, Alex jogando muito bem também. É um time aí se encontrando, principalmente depois da lesão do Gemerson, né? Com boas atuações do Mogi, atuações legais também do Brandão e do Gustavo, cobrindo ali essa lacuna deixada pelo pivô do Bauru, que deve voltar ali na reta final da primeira fase. E também, Fábio, a gente teve União Corinthians nessa semana, ganhando dos mesmos times que o Caxias, né? Ganhou do Vasco, ganhou do Botafogo, os 2 jogos lá no Sul. Foi uma viagem bem ruim para os times cariocas. E com isso, União Corinthians pulou para a 4ª posição, tomou ali o G4 do SESI Franca, voltou para o 4º lugar, já começa a ameaçar o Brasília, né? O União Corinthians tem um jogo a menos que o Brasília, então se vencer esse jogo a menos, passa a ter a mesma campanha que o time do Distrito Federal. E uma boa semana do Lanaras, viu? Inclusive ele tá na nossa seleção da semana. A melhor semana do Lanaras desde que chegou à União Corinthians. Tá, assim, aproveitando os espaços deixados principalmente pela lesão do Veríssimo, né? Que foi uma lesão grave, já tá fora aí há algumas semanas do Único. E o Lanaras jogou muito bem. Vi trechos do jogo contra o Vasco, não pude ver contra o Botafogo porque não foi transmitido, mas nesse jogo contra o Botafogo também o Dikembe se destacou, fez até bola de 3, e não foi aquelas bolas no estouro do cronômetro, não, ele se posicionou na zona morta, chutou e a bola caiu. Dikembe também na nossa seleção, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, os 2 times gaúchos, na verdade, se sobressaindo bastante contra os times cariocas. Bom, então vamos agora falar da seleção, nossa semana, né? Seleção da semana do NBB, top 10, trazendo aqui para vocês, vamos lá. A nossa seleção tem o Bright na armação, ele do Bauru Basquete mais uma vez aparecendo. Nas alas tem Gui Santos do Brasília, fez uma grande, boas partidas na semana o Gui Santos. O Lanaras, o nosso grego favorito da equipe do União Corinthians, e os pivôs, o Paulic do Vasco e o Dikembe do União Corinthians, sendo que ali o 6º homem, Rafa Menca do Mogi das Cruzes. Então, quinteto ideal com Bright, Gui Santos, Lanaras, Paulic, Dikembe e o 6º homem, o Menca. Embora o Menca tenha até jogado pra estar dentro desse quinteto, né? É que ele veio muito bem do banco, né? É sempre um nome muito importante. E ele foi disparado, né? É, disparado o melhor 6º homem. Então a gente colocou ele por ali, mas cabia até no time titular. Cabia. E, bom, além do Menca, os outros 2 que a gente não tinha mencionado, o Gui Santos, que é o Gui Santos do Brasília, não é o Gui Santos da NBA. Que é o primeiro Gui Santos, né? Aliás. É o primeiro Gui Santos. Ele voltou a jogar no meio de janeiro, né? Depois de mais uma lesão que ele sofreu ali em outubro, voltou a jogar no meio de janeiro. E nesses últimos 2 jogos, sabe, ele foi muito bem. E como é legal ver o Gui Santos jogar bem, né? Poxa, ele teve 4 de 7 somando os 2 jogos do perímetro, teve duplo-duplo no primeiro jogo, quase duplo-duplo no segundo. Ele é um defensor muito bom,
é que ele tem muita dificuldade em se manter saudável, mas ele é um jogador muito bom pro nível do NBB, um ala que ataca bem, que defende muito bem. Tomara que ele consiga ter regularidade nesse Brasília, que ele consiga jogar, se manter saudável, porque o basquete brasileiro ganha bastante. Ele é uma peça muito pouco falada, descartada muitas vezes nas análises, por causa do baixo número de jogos devido às lesões, né? Veja, ele tá no NBB desde 2015 e desde então ele tem 117 jogos, é muito pouco, né? Ele passou ali 3 temporadas em Bauru, que ele fez 15 jogos, somando as 3 temporadas, e não era porque ele era fundo de banco, era por lesão, né? Depois foi pra Brasília, lesionou de novo, aí teve um bom momento no Cerrado temporada passada, mas agora de volta ao Brasília, lesionou mais uma vez, ainda bem que por poucos meses, né? Não foi lesão tão grande assim, mas ele é muito bom, eu gosto bastante do jogo dele e entrou na nossa seleção da semana. E o Pauli, que é a melhor peça do Vasco na temporada, tá jogando de pivô, né? Tá sendo o jogador mais alto do time, titular, que não é mais o Scheuer, né? O Scheuer tá começando as partidas no banco, tá vindo aí ao longo dos jogos, na rotação, e o Vasco tem começado com o Paulite. Nesse jogo, por exemplo, nesse último contra o União Corinthians, o Vasco foi de Jamal. Nesse jogo específico ele foi de Paulo Scheuer também, mas no anterior, então acho que foi contra o Caxias. Deixa eu só pegar aqui aquela escalação para falar certinho para vocês. Tá aqui. Nesse jogo contra o Caxias, por exemplo, também de Scheuer, mas aí você complica a minha narrativa aqui, né, Paulinho? Mas ele tava sendo o pivô, ele tá sendo o pivô do time, o único pivô em boa parte do jogo. Tá jogando assim sempre com Eugênio, Jamal, Marquinhos, Humberto e ele. Né, tá sendo um quinteto mais baixo do Vasco que tem dado resultado, embora esses 2 jogos tenham traído minha memória, esses 2 últimos jogos tenham traído minha memória, mas tem funcionado e ele tem jogado muito bem dessa maneira. E agora, falando do nosso top 10, a corrida pelo MVP, no 10º lugar tem o Monteiro do Minas. O 9º lugar é do Paulite, do Vasco. Ele que ainda não estava, né, na seleção, marcando presença na seleção, no nosso top 10, marcando presença agora. O 8º lugar tem o Vitão, do Corinthians. 7º lugar para o Von Raidin, do Brasília. O 6º com o Douglas dos Santos, do São José, nome importante aí, joseense. 5º lugar para Dwayne Johnson, do União Corinthians. O 4º lugar é do Vitor Faverani, do São Paulo, apesar, né, da série ruim aí do São Paulo, até por conta das lesões, né, o Faverani fica cada vez mais necessário para a equipe. O 3º lugar, o Alexei, do Flamengo. 2º lugar para Dontrell Bright, do Bauru. E o 1º lugar continua sendo do Jorginho, do César Franca. Mas olha, o Bright encostou, hein? A diferença entre os dois é pequena. O Jorginho não jogou, né, essa semana. E o Bright foi muito bem nos 2 jogos. Podemos ter mudanças em breve. A disputa pelo MVP nessa temporada tá entre os dois, né? Ah, é. O Alexei até se consolida ali como um 3º nome e tal, mas Bright e Jorginho estão fazendo excelentes campanhas, né? Então, mas assim, tem mais 11 jogos, né? Dá tempo do Alexei chegar também, a meu ver. E só uma última observação, né? O Jorginho não jogou porque ele estava jogando na BCLA, né? Ele não jogou NBB. E aqui é o MVP do NBB. Também, o Alexei também. Na verdade, até mais, né? O Flamengo tem 21 jogos só, então são mais 13 jogos pro Alexei, em tese, pelo Flamengo. Hora e vez agora das perguntas. O pessoal mandou pra gente aí algumas questões. A gente até agradece, né? Porque a gente colocou um pouco em cima da hora, né? Dessa vez. Mas tivemos aqui algumas perguntas. Vamos começar então com o estagiário Bauru Basquete. Que pergunta: o NBB está nivelado por baixo? De novo, acho que as perguntas a gente já respondeu, inclusive, né? Já, mas eu acho que ela vem por causa dessas vitórias que os times da parte de baixo da tabela estão conseguindo, né? Das vitórias que o Caxias teve, das vitórias que o Mogi conseguiu, por exemplo, contra o São José ao longo da semana, que foi uma vitória incrível na prorrogação
contra São José. Botafogo teve seu momento, mas tem perdido os últimos jogos. O Fortaleza tá voltando. Eu acho que passa um pouco mais por isso. E eu digo que não. Assim, é uma pergunta um pouco capciosa, porque os times de baixo da tabela eu vejo com uma capacidade maior de vencer os times de cima do que em outras temporadas. Mas é porque o campeonato está mais equilibrado. E ele está mais equilibrado, novamente a gente bate nessa tecla, pela boa distribuição de talentos em todo o campeonato. Em todo o campeonato. Então você pega o Botafogo, que está em último. O Botafogo tem o Cifontes, que é um craque de bola. Tem o Fred Thomas, que é muito bom também. Você pega o Fortaleza, tem o McClanahan, tem o Ewing, mas tá aí. O Resta tá jogando cada vez melhor. O Renan Lenz tá jogando cada vez melhor. Já voltou a ter o Salsamendi, né, que teve uma lesão grave e voltou a jogar bola. O Caxias tem bons talentos também. Então você pega, poxa, o Corinthians em 12º, o Corinthians é um baita elenco. O Vasco, que ano passado ficou em quarto na primeira fase, tá em 11º. O Pato tá em 14º e tem Nate Barnes, tem Wright, tem Cauê Verzola, tem Novaes, é um quinteto muito bom, sabe? Então, assim, você tem grandes valores na parte de baixo da tabela, coisa que a gente não via tanto assim. Você pega um União Corinthians, que agora está em quarto, mas que boa parte do ano não esteve lá, com o Dikembe, com o Danny Johnson, com o Johnny Machuca, sabe? O Franca tá com problemas, mas ainda com um grande elenco. O Bauru tá se mantendo bem ainda. Pinheiros com o Sloan, um craque. O Unifacisa tá se encontrando com o Pablo Costa. O Unifacisa tá bem melhor recentemente. Então, você tem... Quase todo time tem motivos para que o seu torcedor, e nós que fazemos as análises, a gente acredite que um time possa ganhar qualquer jogo. Então você pega... Botafogo... pega um jogo aí, se o Cifontes fizer 25, 26 pontos, o Botafogo provavelmente vai vencer. Na Unifacisa, o Delphi tá jogando muito bem, no São José, então todo time tem a sua arma que pode... Tem o seu franchise player ali? Pode ser. De certa forma. Mas tem a sua arma, tem a sua condição de vencer qualquer partida. E eu acho que isso não é nivelar por baixo. Por mais que a gente veja times da parte de baixo da tabela vencendo jogos de maneiras que a gente não via em outros anos. Tá? Eu acho que o campeonato está nivelado por alto. E sem um grande favorito, é verdade, sem um grande favorito, mas eu vejo uma distribuição de talentos muito maior. Agora o José Farias Júnior faz a questão. Sabem algo da suposta saída do São Paulo, do NBB? Então, tempos atrás, né, até quando saiu quando destrincharam, foi um veículo especializado do São Paulo, confesso que eu esqueci o nome agora, mas destrinchou o orçamento do São Paulo, as reuniões do São Paulo. Ele fez um grande alarde porque esse documento previa o fim do projeto do basquete do São Paulo a partir da temporada 25-26. Desde então, as conversas que eu tenho escutado é de que o time deve se manter, mas com um orçamento bem menor e com um elenco bem jovem, aos moldes de Paulistano, aos moldes de Mogi, nesse pique. Time com a maior parte de atletas sub-22, sub-23, poucos adultos, sem esses nomes estrelados, esses nomes de grife que tem nessa temporada. Mas a gente está em fevereiro. Né? A gente está em fevereiro e essa é uma novela que deve se estender ali até junho. Junho, julho, que é quando os times decidem a participação, a continuidade ou não do projeto. Então ainda tem bastante água para rolar. Lembrando que o São Paulo, enquanto futebol, enfrenta seus problemas políticos, seus problemas financeiros. Boa parte dos nomes que começaram o projeto de basquete do São Paulo não estão mais lá, então fica meio que a deriva dentro do clube. Tem várias questões a serem... E claro, o projeto não está tendo sucesso esportivo, né? É por conta também das lesões, por conta dos muitos desfalques que vem ocorrendo, dessas fatalidades que vem ocorrendo com o São Paulo, sim, mas quem tem a caneta na mão não se importa com isso, né? Então a situação do São Paulo é um pouco crítica, sim, mas ainda tem bastante água para rolar. Desde o início do retorno do São Paulo no basquete, o que ele ganhou? Ganhou um paulista? BCLA, né?
Ganhou uma BCLA também, né? E fez 2 finais de NBB, então, assim, chegou lá, né? E chegou rápido. Teve já títulos. Diferente até do Corinthians, né? Que não se, pelo menos por enquanto, né, não se fala de um final, né? Mas que se mantém mesmo não conseguindo os títulos, né? Que a gente sabe, né, da importância que novos projetos, principalmente futebolísticos no basquete, né, eles precisam ter, justamente para justificar sua manutenção, né? E é até curioso, dá pra se dizer assim, que é o São Paulo que tenha mais chance, ou suja mais essa questão de saída do que o Corinthians, né? Porque o São Paulo recentemente tem mais conquistas, né? Chegando a decisões. Mas é porque os times de basquete, que também são clubes de futebol, ficam muito à mercê da política interna, né, dos clubes. Então, isso é uma coisa que a gente fala há muito tempo. Até mesmo o desempenho do próprio futebol, né? É coisa que a gente fala há muito tempo aqui. Muitas vezes eles não têm a independência necessária dentro do próprio clube para sobreviver, ou o apoio necessário dentro do clube para sobreviver, porque há uma visão monoesportiva, né? E aí todo o resto, principalmente vindo dos esportes olímpicos, é gasto. É tudo gasto. E o São Paulo, vale lembrar, não se mantém. Isso é um ponto grave, né? O São Paulo não se mantém, o basquete do São Paulo não se mantém. E aí abre ainda mais margem para que esse argumento do final do projeto aconteça. É uma pena, tomara que não role, mas novamente ainda tem aí 4, 5 meses de água para rolar e para a situação se estabilizar ou não. Vamos ver o que vai acontecer. A gente torce, é claro, para a manutenção do São Paulo para a próxima temporada, mas claro, desde que seja uma manutenção saudável, né? Pois é. Última pergunta aqui no nosso Instagram, do Gustavo Lima. O universo NBA ajuda ou atrapalha o basquete brasileiro? Depende em que aspecto você está falando. Tem vários e vários pontos para a gente ver essa análise. As parcerias com a NBA, bem ou mal, promovem intercâmbio de boas práticas, do que está sendo feito lá na NBA, principalmente com o Orlando Magic, acho que é o time que várias vezes os dirigentes do NBB já foram levados para Orlando para visitar instalações, conversar com o departamento de marketing, de gestão, para aprimorar, para aprender, para tirar lições. Se isso está surtindo efeito na prática, aí é outro papo. Eu até acho que não. Tá? Para ser sincero, até acho que não. Eu não vejo melhoras na gestão do basquete brasileiro pensando nos clubes, por exemplo. São interações que a Liga Nacional de Basquete e a NBA promovem, são intercâmbios, são palestras, mas que eu não vejo muito efeito. O que não quer dizer que piora, né? Não piora. Agora, em termos de público, o público que cresce no Brasil é o público da NBA. É muito pouco. A conversão do público da NBA para o público do basquete nacional é muito pequena, né? Muitas vezes não há o interesse, muitas vezes há um desdém, porque, claro, é um abismo muito grande. Se você não tiver a mentalidade de que você está vendo um outro esporte, você para de ver o basquete nacional. Porque o nível do jogo, o estilo do jogo, na verdade, já é muito diferente. As regras são outras, as próprias transmissões, por mais que o NBB disponibilize muito mais transmissões gratuitas do que a NBA, esse é outro nível, né? Outro nível de imagem, outro nível de transmissão e tudo. Então, nesse ponto, o fã da NBA mesmo muitas vezes acaba ficando afastado do NBB, principalmente o fã que não tem um ginásio por perto. Porque eu já tive várias conversas com pessoas que acompanham majoritariamente a NBA, e quando eles vão ao ginásio no NBB, eles falam, pô, é legal, é divertido, o jogo é gostoso de ver, vou começar a acompanhar esse time, ou esse jogador, etc. Mas quando a pessoa não tem essa proximidade de um ginásio, quando ela não tem a oportunidade de ver o NBB mais de perto, cara, afasta. Mas não é que a NBA atrapalha o basquete nacional, né? É que o basquete nacional está milhas e milhas atrás do principal campeonato do mundo. Tem muitos pontos a percorrer e vou além.
muitos pontos a percorrer atrás do que era o próprio NBB anos atrás. Em termos de transmissão, em termos de acessibilidade aos próprios jogos, assim, da qualidade das transmissões. E isso vai tudo. Qualidade de câmera, número de câmera. A gente viu até um post daquela página NBB Depre essa semana, perguntando pra galera o que o público faria para melhorar o NBB. Muita gente falou da arbitragem, mas muita gente falou das transmissões, mostrou descontentamento com sinal caindo, com placar caindo, com tudo. E cara, pra você que tá acostumado com o nível NBA de transmissão, afasta, né? Afasta. Mas não é também como se a NBA estivesse matando o NBB, não é isso. É que a competição existe. A competição existe. Porque é uma competição por atenção, né? Acho que esse é o grande ponto. É uma competição por atenção, então você vai dar atenção pra quê? Muita gente escolhe a NBA, é natural. Era até em cima disso que eu ia fazer uma pergunta agora, complementar. O fato do calendário ser, né, simultâneo, né, do NBB estar junto com a NBA, né, no mesmo período, mesma faixa do ano, interfere também. É lógico que é muito complicado alterar um calendário do basquete masculino, né, de não ser como é no mundo inteiro. Meia temporada em um ano, meia temporada no outro ano. Mas essa questão acaba interferindo também, né, no NBB, em termos da popularidade, dessa própria preferência, né, para quem vai conferir basquete, vai conferir NBA, não vai conferir o NBB. Talvez se fosse num calendário fora, né, da NBA, num período fora NBA, ele não poderia ser um pouco mais de... Pô, não vamos sentir falta, né, de ver um joguinho de basquete, por mais que não seja a mesma qualidade, né, do NBA, tem um NBB que poderia ajudar. Como é que você vê essa possibilidade? A NBA acaba em junho, e se o NBB começasse em janeiro, a reta final seria ali em julho e agosto, né, quando não tem nada de NBA. Poderia, nesse ponto de audiência interna, poderia sim, só que são muitas consequências que fariam com que não valesse a pena, eu acho. Torneios internacionais, seleção, e seria um aumento de audiência, em tese, porque é muito no campo hipotético, seria um aumento de audiência na reta final dos playoffs. E vamos lá, os playoffs do NBB, naturalmente, já tem audiência maior do que a fase de classificação do NBB. Então, em que medida seria esse aumento? Como mensurar? Quais seriam as possíveis vantagens disso? E a gente tem o Campeonato Paulista, em agosto. Vamos combinar que não, tudo bem, a gente sabe que é início de temporada, tem um outro espírito ao assistir o Campeonato Paulista, e os problemas que a gente acabou de falar de transmissão de coisas são ainda piores no Paulista. É o dobro. Mas o campeonato tá lá, tá sendo transmitido de graça, e não tem audiência, e não tem NBA, né? Então, assim, passa também por outros pontos, né? Passa pelos veículos parceiros, pela exposição do NBB, pela criação de narrativas, passa por tudo isso. Passa pelos clubes grandes que... Cara, a seleção tem um fator muito grande na hora de você acompanhar o NBB, de você acompanhar jogadores do NBB, jogadores da seleção no NBB. Isso traz público, isso traz popularidade. Mas a gente tem os grandes clubes, cara, que são potenciais canhões de audiência. Corinthians, Flamengo, Vasco... E não acontece. Não acontece. A galera não vai no ginásio. O do Vasco ainda tem uma taxa de ocupação grande, mas em números absolutos, cabe 1.000 pessoas no ginásio do Vasco. E agora menos ainda, porque uma boa parte da torcida não pode ficar numa determinada área depois que deu briga com o Banco do Minas, com o banco visitante. Então cabe menos gente ainda no ginásio do Vasco. Em números absolutos é pouca gente. A torcida do Flamengo não enche os jogos do Flamengo. A torcida do Corinthians não enche os jogos do Corinthians. São canhões de audiência. E poderia muito bem passar por esses times também. São vários fatores, questão de orçamento do próprio NBB, questão de gestão, são vários pontos que melhorariam o NBB sem precisar mudar o calendário. Então, poderia até gerar um impacto? Poderia, em tese, mas na prática seria difícil de mensurar, e tem muitas outras coisas que, se não forem alteradas, não é uma mudança de calendário que vai resolver também. Muito bem, obrigado, né, para quem mandou aqui as perguntas no nosso Instagram, para você também que queira
mandar as perguntas. A gente sempre, no dia ali da gravação, ou um dia antes, a gente coloca ali no Instagram, no nosso Stories, né, para você deixar a sua pergunta, ou você pode deixar também a questão no YouTube e também, né, no caso, no Spotify. Aí a gente vai responder aqui na edição seguinte, beleza? E acabou, Guanais! Terminou a 51ª edição do podcast Duas Saídas. Valeu, hein? Valeu, Fábio. Obrigado a todos que ouviram. E se vocês chegaram até aqui, peço por favor que deixem um like no YouTube. Deixem comentários também. Os comentários ajudam muito no engajamento. Se você tiver pelo Spotify, dê 5 estrelas no nosso podcast. Sim. E as 5 estrelas não são nos episódios, é no canal, é no podcast. Então vai lá na página do Duas Saídas no Spotify e dê 5 estrelas pra gente. E nas redes sociais, é claro, curta e compartilhe também. Parece que é pouco, mas muda muito o algoritmo quando você dá a sua curtida, quando você deixa um comentário e quando compartilha, então nem se fala. Então é por isso que a gente pede e a gente evita ficar fazendo isso no começo muitas vezes, porque é chato, eu acho chato pra caramba, tá? Mas ajuda muito. Então eu tô fazendo isso agora pro público fiel que tá aqui até os últimos segundos do nosso episódio. Dê essa forcinha pra gente que ajuda bastante. Beleza, galera? Brigadão e até semana que vem. Isso aí, e pra você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal... por favor. No nosso canal, aí está de brincadeira, né? Estamos próximos aí de chegar a 1.700 inscritos, né? Estamos com 1.650 e pouco. Vamos com essa campanha aí pra chegar a 1.700 inscritos. Bora lá, né? Se inscreva aí no canal. Isso no YouTube, né? Isso no YouTube. No Spotify... Deixa o 5 stars, né? Estamos com quase 200 pessoas seguindo a gente no Spotify, mas poucos 5 stars, né? Coisa não chega nem a 1/3 da quantidade de pessoas que está seguindo a gente, né, no Spotify. Então vai lá, deixa o 5 stars no nosso podcast, né? Ele já serve para todos os episódios, né? Então faz essa para nós aí também, a gente agradece demais, beleza? E claro, a gente tá no Twitter e no Instagram, sigam a gente por lá. Sempre acompanha a gente durante a semana, a gente tá sempre repercutindo também o que acontece no basquete nacional, beleza? Um forte abraço e até a semana que vem. Falou!